Então, nossa aula 2 trata da juros compostos, né? Então, problemas envolvendo juros compostos. Então, de maneira muito simples, todo mundo já ouviu falar desse famigerado juro composto, né? Então, antigamente, a pessoa era proibida até cobrar juros. Depois cobravam uma taxa pequena de juros e depois começaram a cobrar os juros sobre juros, né? Capitalismo. Mas, de maneira muito simples, é isso aqui. Você tem o capital inicial. No juros simples, o capital inicial é o nosso referencial para fazer o cálculo dos juros, sempre a partir dele. No juro composto, não. O capital inicial, a cada período, é somado juros, que corresponde ao período, e esse capital inicial mais esses juros passa a ser o capital inicial do próximo mês, do próximo período. Ok? Simples assim. Então, aqui um exemplo, né? Opa. Então, aqui. Suponha um indivíduo que deposita R$ 1.000 em um banco que lhe promete juros compostos de 10% ao ano. Qual será seu saldo ao final de 4 anos? Então, a gente tem aqui no nosso primeiro ano do... Então, aqui, né? Nosso primeiro ano. Você tem aqui R$ 1.000, então 10%. Então, dá R$ 100 de juros. Ao final do ano, você vai ter R$ 1.100. Já no segundo ano, o que vai acontecer? Você tem o capital inicial, já esse juros, capital mais os juros do ano anterior, 1.100. Então, 10% dá R$ 110. É pouquinho no começo, depois começa a aumentar, né? Então, passa para 1.210 o capital ao final do segundo ano. No terceiro ano, já iniciamos com esses 1.210, com 10% em cima, dá 121, ou seja, 1.331. No quarto ano, 10% em cima do 1.331. Aqui, 0,1 vezes 10. Então, somado, o capital dá R$ 1.464,10. Então, como a gente tinha observado no juros simples, olha a diferença aqui. Então, essa tabela mostra a mesma aplicação. Se eu fizer com juros simples, né? No final de cada ano, o valor que eu teria que sacar, né? No juros simples aqui. Já no juro composto, ao final de cada ano. Então, quarto ano aqui, R$ 1.064 de diferença aí, né? Esse gráfico aqui é interessante, que ele mostra exatamente isso, ó. A comparação entre esses dois sistemas, de juros simples e juro composto. Então, essa reta aqui, né? Você vê que ela é para juros simples, ó, porque ela é crescente, sempre, vai aumentando uniformemente, progressão aritmética, lembra que a gente comentou na outra aula. E essa aqui é a curva exponencial, ó, de juro composto, ok? Observe que, quando eu considero o primeiro mês, ó, o primeiro período, eles se coincidem. Isso é importante. Então, no primeiro período, digamos, o período é de 1 em 1 ano, né? Período de capitalização. Então, o juro simples e o juro composto é o mesmo. É uma questão óbvia, né? Por quê? Porque é 10% ao mês. Então, no primeiro mês, qualquer um dos dois vai dar 10% em cima do capital inicial. Já a partir do segundo mês, não, ou do segundo ano, né? O juro composto vai calcular em cima dos juros, capital mais os juros do primeiro ano. Já os juros simples, não, calcula lá no início do capital inicial. Essa é a diferença. Ok? Outra coisa interessante aqui é que observe que no período antes de fechar um mês, um ano, qual é o período de capitalização? O juro composto, está vendo aqui, é uma curva abaixo da reta do juro simples. Ou seja, só para ter ideia, a lógica é essa. Se você faz um empréstimo a juros anuais, mas se antes de um ano você pagar tudo, os juros vai ser... você vai pagar menos no juro composto, que é fracionário, né? Em períodos fracionários, você paga menos no juro composto, no primeiro período apenas. Depois não, é só aumentando. Ok? Então, isso é matemática, gente. É a leitura do gráfico, né? Se ele fala que aqui é mais barato, é porque é mais barato. Tá vendo aqui, ó? Mais abaixo, é mais barato. Simples assim.
Aqui a gente vai ver melhor essa fórmula, que é a do juro composto. Observe que ela é uma função exponencial, é elevada ao t, a períodos, né? Aqui são os termos, né? Então, V final é o montante, né? Final do período do ano T. O VP é o valor inicial, o valor principal, né? Que é o capital inicial. E o I é a taxa de juros. Então, só reforçando, na juro composto, né? Os juros são crescidos ao longo do tempo exponencialmente. É o que a gente chama de uma progressão geométrica, diferente do juro simples, que é aritmética. Só soma. No juro composto, não. Além de somar, ele aumenta, né? Multiplica. Aqui é a demonstração da fórmula, só para mostrar isso aqui, ó. Observe o seguinte, aqui, né? O que é o montante, né? O saldo final. É o principal mais os juros. No primeiro ano, os juros é o quê? O CIT, né? Capital vezes I vezes o tempo, 1. Então, está aqui o saldo ao final do tempo 1. No tempo 2, os juros 2, que é os juros 1, o saldo 1, vezes o tempo vezes o 1, né? Que é a taxa. Então, observe que, colocando em evidência, né? O S1 aqui fica S1 vezes 1 mais I. Só que o SI, né? Isso aqui, P vezes 1 mais I. Então, dá P principal, inicial, né? Vezes I mais I ao quadrado. Não tem que deduzir muito essa fórmula, não é só aplicar. No S3, ó, P vezes 1 mais I elevado ao cubo. Então, por isso que a relação da fórmula, né? O montante principal, 1 mais I elevado a N, ou a T, né? Que é o período de tempo. Aqui, comparando os dois períodos, ó. O juro composto, né? Então, montante é capital vezes 1 mais I vezes T, juro composto. Ao juro simples. É muito parecida a forma. Só que aqui é 1 mais I vezes T. Aqui é 1 mais I, fecha parênteses, elevado a T. Simples assim. Ok? A fórmula de juros simples a gente usa muito, que é prática, né? A do juro composto nem sempre a gente vai usar. Por quê? Porque quando se fala em exponencial, dá um exponencial aqui de... É esse caso aqui, por exemplo, só para vocês entenderem. Determine o valor acumulado em 24 meses a uma taxa de 1% ao mês, a partir de um principal, ou seja, um capital inicial de 2.000. Então, basta aplicar a fórmula, né? Mas, para esse tipo de problema, mesmo no concurso público, ele teria que te dar essa informação aqui. Ó. Por quê? Porque não é viável, no concurso público ou não, né? Você fazer, que é 1 mais 1%, né? Que é 0,01. Então, como a gente vai fazer, precisar desse valor para substituir aqui. Elevado a 24. Então, pense você fazer 1,01 vezes 1,01 vezes 24 vezes. Isso é impraticável. Se você não tiver uma calculadora científica ou uma tabela, ou esse dado pronto. Então, se em algum momento ele cobrar isso, ele tem que te dar esse dado. Você pode ficar tranquilo. Ele tem que dizer que 1,01 elevado a 24 é 1,27. Ok? Ele pode dar esse dado pronto assim, ou numa tabela, né? O que é uma tabela? Ele põe os valores 1,01, 1,02, 1,03, 1,04 de um lado e do outro lado ele coloca exponencial, sei lá, 2, 3, 4, 5, 6, 24. Aí você combina ali a tabela para ver o número e o exponencial, qual é o resultado. Ele pode te dar esses dados assim. Agora sim, uma vez que eu tenho esse valor, eu posso aplicar a fórmula. Observe que também é humanamente impossível ficar aqui, ó, 2.000 vezes 1%, aí calcula. Depois 2001 mais 1%, 2002, né? Que é 1% de 2.000, é 2. 2 vezes 1% e somando até 24. Isso é impraticável também. Então, não se estressem com isso. Então, substituindo aqui, né, os valores, aqui eu sei que é 1,27, então o resultado 2.540. Tranquilo? O que normalmente eles fazem? A gente vai ver lá no exercício direto da Caixa, que a gente vai ver como é que eles cobram exatamente o juro composto. Mas outro exercício aqui, né? Uma loja oferece duas alternativas de pagamento de um bem cujo preço é de R$ 1.000. A primeira é um desconto à vista de 25%. A segunda é o preço cheio, 30 dias, para 30 dias. Dado que o dinheiro do comprador está aplicado a 30% ao mesmo, taxa altíssima,
Qual a melhor alternativa de pagamento? Então, aqui colocou uma taxa altíssima só para você ver como o dinheiro valoriza ou não, né? Então, vamos colocar as duas hipóteses aqui. Primeira opção, como é 25% de desconto, você pagaria R$ 750 à vista. Ou você pagaria R$ 1.000 em um mês, né? Bom, isso considerando que você tem esse dinheiro, né? Senão é óbvio que você não tem opção, né? Mas vamos lá. Qual é o mais vantajoso para você? Pagar esses R$ 750 à vista ou pagar R$ 1.000 daqui a um mês? Então, você tem que imaginar o que esse dinheiro vai fazer na sua mão em um mês, né? Então, a hipótese é essa aqui. Então, valor à vista, 750. Se eu aplicar 750, 30% ao mês, então, JCIT, lembra o macete? JCIT, né? É os juros. Qual vai ser os juros? 750 vezes 0,30 vezes 1, que é em um mês. Então, dá 225. Se eu somar 750 por 225, dá 975. Ou seja, se eu pegar esses 750 e investir em um mês, eu não vou ter o dinheiro para pagar a televisão ainda, né, os R$ 1.000. Se tivesse mais de 1.000, aí compensaria. Pagaria e ainda sobraria dinheiro. Aqui não, ainda está faltando R$ 25. Ou seja, o melhor nessa estratégia é pagar à vista mesmo por desconto. Perceberam? Observe que não falamos de juros compostos aqui, é juros de um mês. E quando se fala no período de um tempo, um mês, um ano, é o tempo de juros e a taxa é a mesma, tanto faz, né? O valor é o mesmo, né? É o juro simples mesmo, que é igual lá, coincidem, né? Um período de um. Agora vamos ver aqui os probleminhas da Caixa aqui, né? Do concurso 2021. Para ampliar o capital de giro de um novo negócio, um microempreendedor tomou um empréstimo de 20 mil em janeiro de 2021, a uma taxa de juros de 5% ao mês, no regime de juros compostos. Exatamente 2 meses depois, quer dizer, em março de 2021, pagou 60% do valor do empréstimo. Ou seja, dos 20 mil, ele liquidou tudo, o que devia desse empréstimo em abril. E liquidou. Então, ele pagou. Aqui, desculpa. Ele pagou 60% do valor do empréstimo, não é do valor acumulado, é do valor dos 20 mil principal inicial. Ele destacou isso, né? Porque se ele falasse 60% do empréstimo, não falasse nada, eu podia entender que era 60% do que ele deve até então, até março, como a gente vai calcular aqui. E aí, depois, um mês depois, ele pagou tudo, né? Ou seja, quanto que ele pagou? Então, aqui é uma típica problema, 3 meses. Você vai ter que fazer cálculo de 3 meses. Então, não cabe usar a fórmula. Até pode, mas não cabe. Você tem que ter uma ideia o quê? Que o histórico que o cara está contando aqui. Ó. Você segue o histórico do problema. Qual é o histórico do problema? Ele está dizendo que começou o pagamento, né? Começou a dívida em janeiro. Aí, de janeiro, ele foi para fevereiro. De fevereiro, ele foi para março. Opa. E aqui ele pagou uma parte, né? E aí, depois, o que sobrou, ele finalizou em abril. Então, essa é a história que você tem que avaliar. Então, primeira coisa, vamos ver aqui, ó. Nesses janeiro para fevereiro, de fevereiro para março. Quanto rendeu essa dívida? É isso que a gente tem que ver. Simples assim. Então, não tem que aplicar fórmula para isso. É 2 meses. Observe que não dá para fazer tudo no mês só. Então, vamos lá. Em fevereiro, quer dizer, ele pegou 20 mil, 5% de juros dá R$ 1.000. Então, 20% de 5 mil, 5% de 20 mil dá R$ 1.000. Ou seja, em fevereiro, final de fevereiro, quer dizer, no mês de fevereiro, ele deve 21 mil. Aí, de fevereiro para março, os 21 mil, agora, juros sobre juros, vezes 5%, dá 1.050. Logo, somado 1.050 com 21 mil, em março ele deve 22.050. Ok? Viu? Mês a mês. Agora, o que aconteceu em março? Ele pagou 60% de 20 mil. Então, faça esse cálculo, a parte aqui. Ó.
que eu falei é isso, ele não falou que pagou 60% do montante. O montante seria de 60% de 22.050. Esse é o montante que ele está em março. Mas ele deixou bem claro que pagou 20% dos 20 mil. Ou seja, nesse empréstimo aqui ele pagou 12 mil, adiantou 12 mil, é isso que ele disse. Simples assim. Se ele pagou 12 mil, quanto falta, então, para ele finalizar a conta? Subtrai dos 12 mil, dá 10.050. Agora, em abril, ele vai pagar o resto. Agora eu tenho que calcular aqui, ó, o novo montante, o novo capital que ele deve, 10.050 vezes 5%. 502,50, né? Somado com o capital lá, ele deve, então, letra C, 10.552,50 em abril. Ele vai pagar isso. Ok, gente? E aí ele finaliza a dívida dele. Outro probleminha aqui. Vamos lá? Na semana de renda fixa promovida por um determinado banco, o cliente X fez um investimento de R$ 150 em um banco que paga 8% ao ano, no prazo de vencimento de um ano. No mesmo dia, o cliente Y aplicou 150 mil na poupança, cuja taxa esperada é de 5% ao ano. Um ano depois, os dois sacaram o montante de cada operação. Considere que o cliente X pagou ainda 20%, né, de imposto de renda sobre os juros obtidos com a aplicação, enquanto o cliente Y não pagou imposto algum. E que nenhum dos dois sacou qualquer valor antes desse resgate. A partir dessas informações, verifica-se que a diferença entre o ganho do capital do cliente X e o ganho do capital do cliente Y, comparando-se apenas as operações apresentadas em reais, foi D. Então, temos duas situações independentes aqui, e todas com aplicação de um único período. Ou seja, não é juro composto na prática, né? Um período é o mesmo para os dois. Então, vamos avaliar a situação do cliente X. Ele investiu 150 mil a 8%, 8 sobre 100. Ok? Então, que vai dar 12 mil. Lembra aqui, gente? Está vendo esses dois zerinhos aqui? Ó, cansado com esses dois aqui. Simplifica os cálculos, né? 8%, 8 sobre 100. Então, o lucro de juros que ele tem é 12 mil. Só que de 12 mil, ele vai pagar 20% de imposto. Eu gosto de calcular já direto assim. Então, quanto fica para ele? 80%. Então, dos 12 mil, 80% é o líquido dele, que vai dar 96 mil, 9.600. Ok? Isso é o rendimento do cliente X. Agora vamos avaliar o cliente Y. O cliente Y não está mais fácil. Ele investiu mesmo 150 mil, só que 5% ao ano, 5 sobre 100. O valor dele, 7.500. Observe que esse aqui, mesmo pagando o juro, o imposto de renda, ainda teve um lucro maior, né? Então, esse aqui, ó, ele pagou o imposto de renda, mas é maior do que esse ainda, porque é da poupança. Agora, como é que eu calculo o que ele quer? Verifica a diferença entre o ganho de capital. É só subtrair, gente, diferença. 2.600. Letra A. Ok? Simples assim. Agora vamos lá, um juro composto realmente aqui, né? Uma pessoa tem uma dívida no valor de R$ 2.000, vencendo no dia de hoje. Com dificuldade de quitá-la, pediu adiamento, né, do pagamento para daqui a 3 meses, considerando-se uma taxa de juro composto de 2% ao mês. Qual é o valor equivalente aproximado que o gerente do banco propôs para que ela pagasse em reais? Então, aqui, observe que eu posso, vamos ver, se eu quisesse aplicar a fórmula, montante C1 mais I elevado a T, né? 3 meses. Só para vocês verem como não é prático. 2.000 vezes 1 mais 2%, é 2 sobre 100, ou seja, 0,02, tá? 0,2 seria 20%, 0,02 elevado ao cubo. Aqui, ó, 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Não é um cálculo tão impossível de fazer, mas é chatinho, né? Então, dá 1,0612, né? Só para você ter ideia, esse cálculo aqui. Ok? Vezes o 2, 2.122,4. Tranquilo? Já temos a resposta aqui. Agora, o que você pode fazer também? Esse mesmo problema, ó, mês a mês. Só 3 meses. 3 meses. Primeiro mês, 2.000
vezes 2%, 2 sobre 100, dá 40. Né? Cancela 0, 0, 20 vezes 2, 40. Agora, no segundo mês, são 3 meses, é 2.040 vezes 2%. Já é um pouquinho mais chatinho. Dá 40,8. Juros. Só que esses juros eu tenho que somar o 2.040, que é o terceiro mês, 2.080,80 vezes 2%. Dá 41,60. Que eu somo com 2.080,8. Tem que somar, que dá o mesmo resultado. Ok? Então, você pode fazer mês a mês e somando, ou pode fazer usando a fórmula. Fica a critério. Observe isso. Ó. 3 meses, 4 meses, são valores fáceis de você fazer cálculo a cálculo. Né? Ele não vai te cobrar em 10 meses sequenciais para você fazer essa conta aqui 10 vezes. Aí seria realmente mais prático usar a fórmulazinha. Ok? Letra aí. Beleza, gente. Praticar um pouquinho de juro composto, né? E até a nossa próxima aula, que vamos trabalhar tabela Price e tabela SAC. Ok?